Eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar tratando aqui da parábola do óbolo da viúva. Lembrando sempre que a questão das parábolas eram muito utilizadas por Jesus na sua grandeza, inteligência, estratégia, né? Parábolas são pequenas narrativas que você usa assim, algumas alegorias para transmitir um conhecimento, uma lição, uma informação. E com esse tipo de estratégia, né, Jesus passava os conhecimentos tanto para quem estava escutando, tanto para o lado espiritual que estava ouvindo também, quanto para o futuro, né? À medida que nós mesmos vamos reencarnando e evoluindo, a gente vai escutando novamente aquelas parábolas e pegando um sentido assim um pouco mais diferente, mais avançado, cada vez mais avançado. Então as parábolas são feitas assim para aqueles que têm olhos para ver, né? E hoje nós vamos falar da parábola do óbolo da viúva. Lembrando também que vocês podem ajudar dando like, ajudar passando esse vídeo para frente, essas informações, auxilia a desenvolver, a transmitir o conhecimento espiritual, né? Para ajudar na transição planetária. Então vamos lá, eu vou ler a parábola e depois a gente volta comentando trechinho por trechinho, né? Essa parábola está escrita lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Eu vou colocar as referências na descrição do vídeo, né? Então vamos lá. E estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais colocou essa pobre viúva do que todos os outros. Porque todos os outros deram do que tinham de sua abundância. Porém esta deu de sua indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então é um trecho pequeno, né? É um trechinho pequeno, mas vamos dar uma analisada nisso aqui. Primeiro, só lembrando aí que gasofilácio era mais ou menos o cofre das ofertas, né? Era onde era colocada as ofertas. Estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. Então, se a gente vamos lembrar aqui, vamos destacar também a questão de Jesus, né? Jesus é um espírito de luz, já era um espírito de luz antes do nosso planeta existir. 4,5, em torno de 4,5, 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito de luz, que já conseguia coordenar a construção de planetas, no caso o planeta Terra. Então quando ele fala, merece ser ouvido, analisado, porque ele tem conhecimento de causa. É uma coisa diferente, né? O Cristo planetário é uma coisa diferente. Como analisando também pelo lado do mestre, do educador, vendo em Jesus o mestre, o educador que ensina, através das páginas do livro da vida, né? Vamos considerar o fruto da sua observação. Então, tendo como pano de fundo a evolução de Jesus, a gente sabe que o que sai da boca dele é com conhecimento de causa, né? Ele estava lá em condições de apreciar, né, os fatos da vida com justeza, pois que não julgava pelas aparências, porém mediante plena compreensão dos elementos que entram em jogo para produzir. Aí vem também a questão da autoridade dele, né? A autoridade da palavra dele, sem falar que ele não se deixava levar pelas circunstâncias, pela cultura, pelo tipo de vida, do jeito que o ser humano faz. Ele tem uma visão mais ampla, muito mais ampla do que qualquer ser humano, né? Então, olhando, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga.
esses homens ricos, né, ofereciam suas ofertas, muitos assim, até grandes quantidades, né? E a gente pode dar uma analisada assim, pensar, né, quais os fatores que levam uma pessoa rica a doar grandes quantidades de dinheiro naquela época, ou às vezes até hoje também. A gente pode começar pela vaidade, né? Às vezes, ainda mais quando a oferta é feita assim publicamente, todo mundo está vendo, né? A gente pode pensar também através da questão do interesse, né? Porque fica achando que pode comprar com o seu ouro, né, a simpatia dos deuses, de Deus, esperando que por esse processo alcançar assim, a desejada felicidade futura, felicidade eterna, depende do entendimento de cada um. Ou ainda, né, para serem agradáveis aos sacerdotes, a quem toma conta daquela situação ali, né? Então, qualquer que seja esse motivo, se for olhar por esse ângulo, já invalida a oferta. Já invalida a oferta. E tendo chegado, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas. Vamos lembrar da questão do nome, né? O óbolo da viúva. O óbolo era uma pequena moedinha na antiguidade grega, de valor insignificante, né? Então, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou pequenas moedas. Enquanto que os ricos lançavam muitas moedas, ela lançou 2 pequenas, de valor pequeno. Chamou a atenção dele de modo particular foi a insignificância, né? O tantinho de dinheiro que ela ofereceu, né, como oferta. Colocando isso como doação, como oferta nesse cofre, nesse gasofilácio aí. Quer dizer, o mestre, ele acaba observando a atitude da mulher, penetra os seus pensamentos, as suas intenções, identifica. Né? Para Jesus não tem como se esconder de Jesus, não. E convocando seus discípulos, lhes disse. Convocando seus discípulos. Então ele acaba também utilizando a questão de educador, né? Quer dizer, Jesus aproveitava assim, todo momento para ensinar, para preparar os seus discípulos dessa forma, assim, como que construindo aquele trabalhador qualificado. Vai ensinando, vai fazendo a teoria, vai fazendo as práticas, jogando as parábolas, para ir transmitindo. Vai ficar mais fácil de transmitir a informação, o conhecimento, para preparar as pessoas. Até porque, Jesus, ele não precisava dos discípulos, por ele mesmo ele já fazia isso daí tudo. Mas ele tem que preparar equipes, preparar trabalhadores, então chama lá, reúne os apóstolos, os discípulos, e ele vai transmitindo esse conhecimento, essa informação aí para eles, preparando para o futuro, para que eles se transformem em trabalhadores qualificados e saia auxiliando da melhor forma possível aí. Na verdade vos digo que mais colocou essa pobre viúva do que todos os outros. Então, se a gente for imaginar, né, o sábio instrutor da humanidade, que é Jesus, acentua com o seu dizer, em verdade, isto é, fora de todo o conceito terreno, né, fora de todo o juízo humano, pronunciado levianamente, sem conhecimento de causa, na ignorância dos fatos ocultos que determinam os acontecimentos e os fenômenos que caem sob o domínio do sentido. Então, em diversas situações, Jesus ele passa um conceito assim muito diferente da época, né, do conceito que o pessoal tinha na época. Esse era né, a questão dos ricos doarem dinheiro, do óbolo da viúva ter mais valor do que o valor de muitas moedas, né, de muito dinheiro. Então, aos olhos da percepção humana, se a gente for perceber, o pessoal ia ver a oferta dela como pequenininha, insignificante, né, como quase que sem valor. Aos olhos de Jesus, que já tem um conhecimento assim, de causa, que observa as intenções, ele já coloca de outra forma, como sendo
uma coisa grandiosa, que ela fez mais do que eles ricos, né? Porque todos os outros deram do que tinha de sua abundância. Porém, esta deu da sua indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento, né? Se a gente for, então, imaginar que Jesus, com a sua elevação espiritual, né, ele percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação. A questão dos ricos, né, a questão da vaidade, de obter favores, de agradar a pessoas influentes, etc, etc. E percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário para o sustento do dia. Olha aí que situação. Numa manifestação de sinceridade na fé, num ato de santidade, de suprema renúncia. Uma coisa assim muito, muito mais forte, né? Não julgou pelos sentidos, pelo testemunho dos sentidos, né? Jesus não fez dessa forma, não. Acabou analisando a questão da sinceridade da fé, a vontade de contribuir com o que julgava seu dever, isso da viúva, né? O desprendimento, o esquecimento das suas necessidades do momento, a renúncia. Também em momento nenhum Jesus censurou os ricos, né? Não censurou, ele destacou o ato da viúva, o óbolo da viúva, isso é que ele destacou. Se a gente for lembrar também no Livro dos Espíritos, tem uma questão lá, questão 646, que diz assim: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus do mérito do bem? É a pergunta. Aí vem a resposta. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse a propósito do óbolo da viúva. Então ele ainda destaca aqui, chama atenção para a questão que a gente está dando uma olhadinha, né? Se a gente for ainda considerar algumas observações, tem muita gente, né, que deplora assim, não poder fazer todo o bem, né? Acha ruim não poder ajudar de muitas formas. E ainda fica achando que se possuísse riqueza, se fosse rico, poderia contribuir mais. Mas muitos desses que pensam dessa forma, imagina se a pessoa fica rica. A maioria vai pensar primeiro nela, né? Vai viajar, conhecer o mundo, vai fazer um monte de coisa, para depois lá se lembrar, pensar nos outros. É dessa forma, né? Não é à toa que Jesus coloca a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, né? Aquela questão de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Então aí a gente já vê essa dificuldade aí. Agora, caridade mesmo, fazer caridade estaria assim, em procurar as maneiras de auxiliar no trabalho, no emprego das suas forças, da sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos, né? Esse que é o mais interessante. Se a gente pudesse ainda socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação for negada, a gente ainda tem que submeter e se limitar, né, a fazer o que tem condição de fazer. Porque se a gente for esperar ficar rico, ter todas as condições para poder auxiliar, isso pode demorar muitas vidas, inclusive, né? E outra, será que só com o dinheiro que a gente consegue secar as lágrimas, auxiliar o próximo? Pensa nos grandes exemplos que a gente tem, né, na história da humanidade. Por exemplo, um grande aí é Jesus. Jesus era rico? Tinha dinheiro demais da conta? Não tinha. Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, até o Divaldo, que ainda está vivo aí, né? Até ele, e entre outro tanto de pessoas boas que conseguiram realizar tarefas, desenvolver suas tarefas de
forma muito tranquila, equilibrada, grandiosa até, né? E não tinha dinheiro. Até porque aí entra a questão do planejamento espiritual também, a preparação, as pessoas que vêm junto, né, para dar apoio, o próprio magnetismo de cada um desses aqui que vai envolvendo as pessoas e as pessoas vão querendo, se sentindo naquela condição de auxiliar, de ser útil, né? Então não é assim tão... será que só com dinheiro pode secar as lágrimas? Não. Jesus, olha o exemplo, que não tinha nem onde repousar sua cabeça, nasceu numa manjedoura, ele que era o cara, né? É o cara, o máximo assim, que a gente conhece aqui no planeta Terra, é o espírito mais evoluído que a gente tem notícia por aqui. Até Francisco de Assis, que deixou a sua riqueza, que era do pai, largou tudo aquilo e foi viver da pobreza. Deixou até a roupa, saiu pelado da casa dos pais e não demorou muito, ele conseguiu construir grandes coisas, né? Grandes obras, auxiliar muita gente. Madre Teresa de Calcutá, todos esses aqui, todos esses. Então, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, em ocasiões encontrará de receber de realizar o seu desejo, né? Porque a espiritualidade fica procurando parceiros aqui, trabalhadores qualificados, parceiros, para poder auxiliar no trabalho do bem. Então, se encontra uma pessoa que tem essa disposição, a espiritualidade vai trabalhar em cima para preparar, arrumar os recursos necessários para que os trabalhos sejam realizados. Então, como podem fazer caridade os que pouco possuem? Bom, procurar, vamos reforçar, né? Procurar cada qual no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas, né? Quer dizer, do jeito que você tiver, dá uma analisada aí para ver como é que você pode ser útil. Útil para você, útil para a família, útil para a comunidade, para a sociedade, né? Não existe assim, se a gente for pensar também, não existe na Terra uma única pessoa no gozo das suas faculdades que não possa prestar nenhum serviço, dar nenhuma consolação, amenizar sofrimento físico, moral, tomar uma providência útil. Não tem esse que está totalmente desprovido de recurso de ser útil ao próximo. Até porque antes da gente reencarnar, é feito um planejamento, né, um levantamento das nossas dificuldades no nosso corpo astral, identifica lá o que a gente precisa tratar e é feito uma espécie de plano de ação para a gente vir e melhorar essa nossa situação. Bom, na falta de dinheiro, né, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, de oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, né, o óbolo da viúva. E os espíritas ainda têm aquela questão fora da caridade não há salvação, né? Então não tem assim recurso, desculpa, para não exercer essa caridade no seu dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, trabalhando em cima disso aí. Então de vez em quando é bom a gente dar uma parada e analisar as parábolas de Jesus, né? Ele, com conhecimento de causa, deixou muitas informações, muito conhecimento rico, que a gente pode aproveitar, analisar e de certa forma até ir mudando, alterando, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reprogramação mental, melhorando as nossas ideias aí. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Ajude a divulgar o conhecimento espiritual. Você não paga nada, dê o seu like, o clique aí, né? É importante para o canal, para se manter, para ajudar, para fortalecer. Bom, assista os outros vídeos do nosso canal.